Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Guilherme e hoje eu vim aqui para falar de um livro muito especial assim na minha vida, que é o Você Pode Curar a Sua Vida, escrito pela Louise Hay. Para quem não conhece, a Louise Hay assim, é a rainha dos ensinamentos do amor próprio. Ela foi escritora, palestrante e ela ainda foi a fundadora do império chamado Hay House. Hay House é uma das maiores editoras de livro aqui dos Estados Unidos, e a Hay House foca em livros de autoajuda. Então, eles são famosos assim, por publicar autores como Deepak Chopra, Dr. Wayne Dyer e até Esther Hicks. Bom, eu sempre fui apaixonado por livros de autoajuda, assim, desde os meus 14 anos. Eu sempre li, assim, muita coisa que fala sobre desenvolvimento pessoal, especialmente na parte, assim, de espiritualidade. Eu sempre fui apaixonado por esse assunto. E eu já tinha escutado falar da Louise Hay e tal, mas eu nunca tinha parado pra ler. Até que, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, 3 anos atrás, um dos primeiros lugares que eu fui visitar, assim, em Ohio, né, onde eu moro, foi em uma livraria, em uma biblioteca pública. Essa biblioteca era como se fosse, assim, um ponto, assim, meio que turístico da cidade onde eu morava, por causa da arquitetura do lugar. É um lugar bem bonito, tinha, assim, uma biblioteca gigante de 3 andares. E eu fui dar uma olhada na estante onde eles vendiam livros, assim, de $1 a $3. Sabe quando você tá olhando, assim, na prateleira, seu olho bate em um livro, assim, logo de cara? Foi esse aqui, da Louise Hay. Foi, tipo, um presente mesmo, assim, dos céus, assim, porque é o tipo de livro que eu li na hora certa, no momento certo da minha vida, e era tudo assim que eu precisava, sabe, naquele momento. Que não é uma resenha do livro, tá? Esse aqui é só é o meu ponto de vista, a minha relação com esse livro e com os ensinamentos da Louise Hay, porque eu admiro ela, assim, muito. Bom, esse livro aqui foi publicado em 1984, é o segundo livro da Louise Hay, e ela escreveu esse livro aqui quando ela tinha 60 anos. Então o livro fala de como as suas crenças, seus pensamentos, suas emoções afetam a sua qualidade de vida. É basicamente um resumo dos workshops que ela costumava fazer, né, das palestras que ela costumava dar. O livro já começa ela explicando no que ela acredita, na filosofia de vida dela. Que é isso, que tudo que você dá, você recebe de volta. Tanto assim, nas suas ações, né? Mas também nos pensamentos. As coisas que você pensa sobre você mesmo, sobre seus amigos, sobre seus relacionamentos, as suas emoções. Tudo isso, de alguma forma, afeta na sua qualidade de vida e na sua realidade. Então esse livro aqui vai te dar dicas de como fazer uma faxina mental. Assim, e a Louise, nesse livro aqui, ela compara, por exemplo, a faxina mental com a faxina da sua casa. Você tá morando no mesmo lugar e você não limpou a sua casa, assim, sei lá, faz 10 anos. Obviamente, essa casa vai estar imunda e vai dar muito trabalho. Mas, assim, se você começar, né, de um cômodo, outro cômodo, depois pro outro cômodo, depois pro outro quarto, de pouco a pouco, né, você vai tendo ali um progresso. E o mais importante é você ser legal consigo mesmo. Essa, acho que é a parte favorita minha, assim, do livro. A gente vive, né, numa cultura, geralmente, de que quanto mais pressão a gente colocar em nós mesmos, ou quanto mais, sabe, quanto mais bullying você fazer consigo mesmo, mais rápido você vai chegar onde você quer chegar. E não é bem assim, né? A filosofia dela é essa jornada espiritual, essa jornada de inteligência emocional. Você chega lá de pouco a pouco e sendo muito paciente consigo mesmo. Acho que uma das coisas, assim, que eu mais amo na Louise Hay são as analogias que ela dá. Então, ela dá exemplos muito simples, assim, que fica fácil de entender a mensagem do livro, do que ela quer explicar. Por exemplo, tem uma parte, assim, que me tocou muito, que eu amo muito nesse livro, que ela fala assim: se eu pegasse uma criança de 3 anos e a colocasse no meio da sala
e nós começássemos a gritar com ela, dizendo-lhe que é burra, que nunca fará nada direito, que deve fazer isto ou aquilo, olhar para a bagunça que fez, talvez bater nela algumas vezes, terminaríamos com uma criancinha assustada, sentada docilmente no canto da sala, ou então com uma arrebentando todo o cômodo. Ela agirá de uma dessas duas maneiras e nunca saberemos qual é o seu verdadeiro potencial. Sei lá, se você for duro com você mesmo, ou você vai sentir muita raiva, ou você vai acabar se odiando cada vez mais, ou você vai simplesmente desistir, tipo, sabe, achar que não é pra você. Sim, se você tá usando, sei lá, se você usa um tom com você mesmo que você nunca usaria com seu amigo mais próximo, alguma pessoa desconhecida, sabe? Tem alguma coisa de errado ali, né? Outra coisa legal da Louise Hay também é que ela foca muito no poder da gratidão. Vi muitas entrevistas dela que ela fala, assim, de que como quando ela senta, por exemplo, ela vai comer no restaurante, ela senta, além de agradecer, né, aquele ambiente gostoso e tal, ela agradece aos ingredientes, aos alimentos, as verduras ali que estão dando a vida, né, delas ali pra Louise, pelo chefe que fez a comida, pela pessoa que levou ela pro restaurante, por ela poder sentar e comer naquele restaurante. Ela andava sempre com o espelho dentro do sutiã dela. E toda vez que ela tinha um tempinho, ela tirava aquele espelho, olhava pro espelho e agradecia a ela mesma, assim, sabe? Pela saúde dela, por ela estar ali passando um tempo com ela mesma. Então, assim, é uma gratidão que ela tinha não só com a vida, com as coisas pequenas, assim, sabe? Que às vezes passam despercebidas, mas também com ela mesma. Então isso, assim, foi uma virada de chave pra mim, porque, meu, isso só agrega na sua vida, né? Você agradecer as pequenas coisas, isso só traz ali pequenos milagres, pequenos momentos, assim, de conforto e alegria que só te faz bem. Eu comecei a praticar cada vez mais, assim, uma lista de gratidão. Então todo dia, assim, parte da minha rotina matinal é de acordar e, sei lá, fazer uma lista, assim, das coisas que são fáceis de agradecer. Por exemplo, eu amo café. Então, assim, é uma coisa que tá sempre ali no topo da minha lista. Obrigado pelo meu café quentinho, fresquinho, sabe? É uma coisa, assim, que eu gosto, que eu tenho prazer. A Louise Hay fala muito disso, que o universo tá ali sempre te dando pequenos presentes. E quanto mais, assim, ciente você tiver disso, quanto mais atenção você presta nesses pequenos milagres, assim, do seu cotidiano, mais isso se multiplica. Então, nesse livro aqui, a Louise Hay, ela dá várias dicas práticas de como você, né, trabalhar esse músculo do amor próprio, porque é um músculo, né, é um exercício, assim, constante, diário, que a gente precisa estar fazendo ali. Ela é muito dessa filosofia de você usar os recursos que estão ali na sua mão, sabe? Só um papel, uma caneta é o suficiente pra você praticar, sei lá, uma lista de aspectos positivos sobre você mesmo, sobre a sua vida, sobre seus amigos. Então, assim, ela é muito desse pensamento de você usar o que você tem pra trabalhar nesse amor próprio, pra você ser autossuficiente, sabe? Um dos exercícios famosos da Louise é de você pegar um espelho e você olhar, assim, bem no fundo dos seus olhos e dizer: eu me amo e eu me aprovo. Isso pra mim, por exemplo, foi muito difícil de se fazer. Geralmente você é educado pra agradar aos outros, ou pra ter aprovação dos outros, pra se encaixar em em uma certa caixa, um certo perfil, pra que dali você possa receber em troca a aprovação das outras pessoas, o amor das outras pessoas. Mas nunca, assim, da gente com a gente mesmo, entendeu? Então eu pensando assim, nossa, eu me aprovo, soa um pouco estranho, né, no começo, assim. Então, mas é um exercício, como eu disse antes, e faz uma diferença enorme, assim. Você sai desse exercício sentindo, assim, muito, pelo menos um pouco mais seguro de si, um pouco mais confortável dentro do seu corpo, sabe? Tem uma fonte maravilhosa aqui de dicas, assim, de tratamentos holísticos que cuida da mente, do corpo e do espírito, né? Assim, esses três aspectos. Então não importa em que área você comece, assim, se for pelo físico, uma alimentação mais saudável, ou se é pela sua saúde mental, sabe, de você começar uma terapia, ou se você quer começar pelo lado espiritual,
sabe? De você praticar, assim, afirmações ou pensamentos um pouco mais positivos. Então não importa a área que você escolhe, o importante é você dar aquele primeiro passo. Não importa se você tá começando ou se você já tá nessa jornada, assim, por um tempo. Todo mundo é bem-vindo. Você sente que o que ela tá falando não é da boca pra fora, assim, que ela realmente viveu aquilo. E a Louise Hay, ela conta um pouco da história dela nesse livro. Ela nasceu em um lar muito conturbado, quebrado, pra simplificar, e ela sofreu, assim, nossa, vários tipos de abuso, e ela acabou não aguentando mais isso, né, não conseguindo lidar mais com isso. Ela fugiu de casa e da escola com 15 anos. Então, assim, a Louise Hay, ela não terminou nem o ensino médio, por ela ter vindo de um lar, assim, super quebrado, de ter passado por inúmeros abusos e tal. Ela tinha um problema muito grave de autoestima, e ela conta no livro que ela teve a oportunidade, depois de um tempo, depois que ela se mudou para Nova York, de trabalhar como modelo. Só que isso só agravou o problema de autoestima que ela tinha. É uma indústria, assim, muito rígida, né, com os padrões de beleza, e aquilo só serviu pra ela se odiar cada vez mais. Basicamente, ela dizia, assim, que ela se odiava, ela não conseguia nem se ver no espelho. Cada vez que ela olhava, assim, nos olhos dela no espelho, ela só via medo, raiva, muito, assim, muita angústia. Então, ela não sabia como lidar com isso, e ela começou a se ver, assim, presa em vários relacionamentos abusivos. Ela não sabia como sair daquilo, ela não sabia... Ela sentia, assim, só muito desespero, praticamente, né? Então, a Louise Hay, ela começou mesmo a jornada dela, do autoconhecimento, da espiritualidade, depois dos 40 anos. Ela descobriu a Igreja da Ciência Religiosa, né? Que é meio que uma filosofia, é uma igreja, mas não é uma igreja daqui dos Estados Unidos. E foi ali que ela acabou aprendendo um pouco sobre a metafísica e sobre curas alternativas. E ela começou a conhecer um pouco mais sobre os efeitos, assim, sobre essa filosofia de que como seus pensamentos, sobre as suas crenças, como aquilo reflete na sua qualidade de vida. E foi ali que ela acabou se desenvolvendo. E mesmo depois, assim, de um bom tempo já nessa jornada, né, dela, ela já tava dando várias palestras, ela já tinha vários clientes como terapeuta holística. Era, assim, uma life coach meio que bem-sucedida, entre aspas. Ela foi diagnosticada com um câncer que, na época, né, era praticamente, assim, incurável. Então foi nessa época, assim, que a Louise Hay acabou explorando ainda mais essa área de cura holística, curas alternativas, por exemplo, reflexologia, terapia do cólon. E ela também, do lado, assim, mais... Ela acabou procurando uma terapeuta e tal, pra lidar com toda essa raiva que ela sentia, assim, que ainda tava, assim, acumulada, né, dentro dela. E então, assim, ela conta, assim, que a terapeuta, por exemplo, dava vários travesseiros pra ela socar. Tem essa terapia também do grito, né, do berro, que ela ficava berrando, assim, num quarto sem parar. Tudo isso foi ajudando a ela se sentir cada vez melhor. E uma das coisas que ela fala que ela acabou percebendo durante esse período dela foi a implicância que ela tinha com ela mesma. Mesmo depois dela já tá praticando as filosofias da ciência religiosa, e já dela tá praticamente ensinando isso, as coisas que ela tinha aprendido, ainda assim, dentro da cabeça dela, ela ouvia uma voz que vinha praticamente dela mesma, né? Que ela aprendeu com as pessoas do passado dela. Ela se cobrava demais, qualquer erro que ela fazia, assim, ela descia o pau nela, sabe? Então, e isso, assim, é muito fácil de se identificar, né? Se você for, assim, sincero consigo mesmo, você acaba lendo certos padrões de pensamento que ela dá como exemplo. Por exemplo, eu sou, sei lá, você se acha talvez burro demais, inteligente demais, bonito demais, feio demais, engraçado demais, sem graça demais, ou tímido demais, ou, sei lá, irritante demais. Coisas que você escutou, sei lá, na sua infância, que você acaba trazendo consigo mesmo, e sei lá, e que não te leva a um lugar nenhum. E se você parar pra pensar,
a coisa mais produtiva de se fazer é você deixar isso pra trás. Ela te dá várias dicas de como fazer isso de pouco a pouco, sabe? Então, só pra voltar um pouco na parte que ela conta, né, sobre essa fase da vida dela que ela tava lidando com esse câncer incurável, foi ali que ela investiu, assim, muito nela mesma. Então, ela descobriu, né, vários, assim, nutricionistas. Ela acabou fazendo essas terapias, né, alternativas. Ela também começou a prestar mais atenção nesses padrões de pensamentos, nessas crenças que ela tinha sobre ela mesma e, claro, trabalhar, assim, 10 vezes mais o amor próprio. E no final, ela acabou se curando, ela acabou se recuperando. E ela, depois disso, ela voltou pra Los Angeles, que acho que depois de 30 anos, né, longe de Los Angeles, ela acabou voltando pra casa. E foi ali que ela voltou a entrar em contato com a mãe e com a irmã dela, que ela tinha deixado pra trás. Então, assim, o livro, como eu disse antes, a filosofia inteira do livro é que não importa por onde você quer começar e quanto tempo você já tá nessa jornada, sempre tem ali um passo à frente pra se dar e que tá tudo bem. Você pode levar o tempo que você precisar levar e que o importante é você se sentir bem, você se sentir melhor cada vez mais, entende? Eu acho isso muito legal. Uma outra coisa que eu fiquei, assim, chocado em saber sobre a Louise Hay, que me fez, assim, nossa, me apaixonar ainda mais por ela, foi em saber que ela tinha um grupo de suporte para pessoas que tinham AIDS nos anos 80. Então isso foi, assim, na epidemia da AIDS, onde as pessoas, sabe, escutavam coisas do tipo, nossa, você vai morrer, desiste, sabe? A comunidade médica ainda não estava preparada para isso, não tinham informações sobre o que estava acontecendo. Então as pessoas, assim, que recebiam esse diagnóstico da AIDS, elas ficavam, assim, imagina, desesperadas. Então eu acabei achando um documentário no YouTube que mostra cenas desse grupo de suporte que a Louise Hay organizava, que ela chamava de Hay Rides. Eles iam nesses grupos onde a Louise Hay trabalhava, né, nesse lado emocional, espiritual. Ela ajudava com o que ela podia, em outras palavras. Essas pessoas, assim, que estavam, imagina, em pânico, sabe? Que estavam perdendo amigos ali, atrás de amigos, que estavam com muita vergonha, né, de ser diagnosticado com essa doença e que não tinham literalmente pra onde ir, pra quem pedir ajuda, porque a comunidade médica até não sabia o que dizer, não sabia como lidar com aquelas pessoas. Então, elas estavam muito perdidas e foi ali que esse grupo de apoio, né, foi criado. O grupo de apoio começou com 8 pessoas numa salinha da Louise Hay, que acabou, assim, se multiplicando cada vez mais, até que viraram um grupo de 800 pessoas por semana na Califórnia, né? Que era, acho que em West Hollywood, eu acho que acontecia esses grupos de suporte. As pessoas com AIDS, os familiares dessas pessoas, os amigos dessas pessoas. Então, ali era um grupo de muito amor, de muito suporte, onde pessoas iam pra ajudar como elas podiam, sabe? Então, é muito emocionante, eu super recomendo. Eu vou deixar, inclusive, o link do documentário. Infelizmente, eu não achei o documentário com legenda em português. É um documentário meio que raro de se encontrar hoje em dia. Eu achei essa cópia no YouTube, eu vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo, tá ok? Então é isso. Esse livro é o tipo do livro de que quando você termina de ler, não tem como você não se sentir pelo menos inspirado. Você pode ou não, né, concordar com a filosofia, com os pontos que são apresentados aqui no livro, mas você acaba, quando você fecha, assim, esse livro, você se sente pelo menos inspirado a dar aquele primeiro passo. E certos livros, né, chegam pra você, assim, na hora certa, quando você precisa, e que foi a minha experiência. Aqui no YouTube tem várias coisas legendadas em português, até mesmo dubladas, eu acho,
que estão disponíveis, né? Tem várias meditações dela também que eu vi. E se você, óbvio, se você estiver interessado em ler o livro, vá em frente, eu espero que você goste. Se você já leu, por favor, comente aqui embaixo o que você achou, o que você leva com você na sua vida sobre os ensinamentos dela. Quase me esquecendo, tem uma parte do livro que me tocou muito, assim, que acho que é um dos tesouros desse livro, que ela fala dessa mania que nós temos né, da comparação, da competição com os outros, da gente estar sempre comparando o nosso sucesso com as outras pessoas, como eu disse, né, dessa coisa de você se achar inteligente demais, burro demais, feio demais, bonito demais, mas que é uma bobagem, sabe, que a nossa individualidade é o que faz a gente ser único e especial. Então eu vou ler esse trecho aqui pra vocês. Frequentemente, o que pensamos como sendo as coisas erradas em nós são apenas expressões de nossa individualidade. Somos únicos e especiais. A natureza nunca se repete. Desde que esse planeta se formou, nunca existiram 2 pingos de chuvas iguais ou 2 flocos de neve iguais. Uma margarida é sempre diferente de todas as outras. Nossas impressões digitais são todas diferentes. Nós somos todos diferentes. Fomos feitos para ser diferentes. Quando conseguimos aceitar isso, não existe mais competição nem comparação. Tentar ser como outra pessoa só serve para atrofiar nossa alma. Viemos a este planeta para expressarmos quem somos. E é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um beijão e até a próxima.